Amém. Quero saudar a todos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos neste momento em que estaremos tratando algumas coisas acerca do reino dos céus e do qual nós somos despenseiros. É um momento muito bom que estamos vivendo, onde nós temos a oportunidade de falar das coisas de Deus, dar testemunho da sua palavra e meditar na sua palavra, que tanto nos edifica e do qual somos devedores, porque tudo que somos gira em torno da palavra de Deus. Fomos gerados por ela, fomos moldados por ela, fomos transformados por ela e sempre estamos crescendo mais e mais na graça e no conhecimento de Deus. Então, neste momento em que estamos aqui reunidos, vamos tratar um pouco sobre a sua palavra e eu espero e eu creio que o Senhor Jesus irá nos edificar e teremos um bom momento abençoado na sua presença. Eu quero aqui ler rapidamente uma escritura que se encontra na epístola de Paulo aos Colossenses. Quero ler ali no capítulo 3, os primeiros 4 versículos. Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Esta igreja, aos Colossenses, ficava ali naquela cidade de Colossos, na antiga Ásia Menor. Essa igreja que não havia sido fundada por Paulo, né? Havia um irmão lá chamado Epáfras, que foi quem iniciou um trabalho ali. Então, um dia, Paulo fez uma viagem missionária e de alguma forma soube que havia uma igreja ali edificada. Ele esteve ali e ajudou os irmãos e escreveu essa epístola, que é uma epístola muito abençoada. Paulo nos transmite muitas lições, há muitas mensagens de Paulo nessa epístola. E nós vamos ler apenas esses primeiros 4 versículos de Colossenses 3. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Amado Pai, Deus bendito, agradecemos, Senhor, por essa leitura da palavra que acabamos de fazer. E aqui Paulo nos disse que nossas vidas estão escondidas em Ti por intermédio do Teu Cristo. E é verdade, Senhor, porque no Teu Cristo também fomos feitos herança, no Teu Cristo fomos eleitos, no Teu Cristo fomos chamados. E agora, Senhor, aqui estamos pedindo pela Tua graça, para que Tu esteja conosco através do Teu Santo Espírito, para abrir o nosso entendimento e para ser mais uma vez aperfeiçoado pela Tua palavra. Porque cremos, Senhor, que Tu molda nossas vidas, Tu molda o nosso caráter de diversas maneiras. E pela Tua palavra é uma das maneiras que Tu utiliza para fazer esta obra. Então, Senhor, que Tu possas nos instruir um pouco mais. Que Tu possas hoje nos dar um entendimento maior da Tua palavra. E que o Teu Santo Espírito possa nos edificar, nos sustentar, nos consolar. É o que nós te pedimos,
no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, aqui Paulo falou que nosso Cristo é a nossa vida. Eu quero dar a esse estudo o título de A Vida de Cristo em Nós, baseado nessa palavra aqui de Paulo e de outras escrituras que vamos ler, e também baseado nas inúmeras lições, nas inúmeras mensagens onde o irmão Branham também, nosso profeta, tratou sobre isto. Você sabe que Paulo, ele ensinava que aqueles que receberam Cristo em suas vidas, eles mortificaram para si mesmos aquele velho homem exterior. E, depois disso, um outro homem surgiu, que é o homem interior. Quando Cristo morreu, o nosso velho homem pecador foi morto juntamente com ele ali na cruz. E quando Cristo foi depois sepultado lá naquele sepulcro, o nosso velho homem ali simbolicamente foi sepultado ali junto com ele. Mas quando Cristo ressurgiu, quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com ele em novidade de vida. Não vivendo mais para nós mesmos, mas para ele. Ou antes, ele mesmo passa então a viver em nós e por nós. Porque Paulo disse que agora Cristo é a nossa vida. O irmão Branham disse que o Espírito Santo é o sinal da própria vida de Cristo em nós. Eu quero ler uma mensagem onde ele menciona isto. Está lá no sermão Desesperos, de 1º de setembro de 63. Aqui o irmão Branham vai dizer o seguinte: simplesmente pense. E aqui ele vai começar a recitar uma letra de um hino, talvez ele esteja cantando aqui. Estou decidido, eu posso, eu quero, eu creio que Jesus me cura agora. Vocês creem nisto? Estou decidido, pela graça de Deus, que nunca pararei até que aquele algo me atinja. Eu subirei ali para que imponham as mãos sobre mim. Agora, Deus nunca falhou conosco. E eu creio que o grande curador agora está perto. Eu creio no Deus que escreveu a palavra. Eu creio no Deus que fez o sacrifício. Eu creio no sinal do Deus que nos limpa do pecado esta noite. O sinal, sua própria vida, está aqui conosco. Eu serei convosco até o fim do mundo. Um pouco de tempo e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Você crê nisto? Estou confiando nele. Eu creio que ele fará isto. Você não crê? Amém. Então veja, você pode ter todas as mecânicas funcionando corretamente, mas se você não tiver a dinâmica certa, ainda que a mecânica esteja correta, ela não vai funcionar. Ou seja, você pode ter a sua doutrina tão perfeita quanto possível. Você pode ter um entendimento tão correto das Escrituras quanto possível, ao ponto em que você consiga articular isso e ajustar cada Escritura uma com a outra, de modo que isso possa fluir harmonicamente. Mas se você não tiver a vida do sinal, que o irmão Branham menciona aqui, então a doutrina que você tanto defende, ela
não poderá fazer nenhum bem para você. E foi exatamente isso que o próprio Mombrana falou. Deixa eu ler isto em um outro sermão, Ao Nascer do Sol, de 18 de abril de 65. Aqui ele vai dizer o seguinte: como as pessoas hoje estão tentando dizer que nós deveríamos lavar os pés uma vez ao ano, na quinta-feira, e na sexta-feira deveríamos tomar a comunhão e todas as diferentes doutrinas, eles discutem sobre se você deveria ser neste dia, ou naquele dia, ou se devia ser num dia de sábado, ou no primeiro dia da semana. Todas essas coisas são simplesmente tradição. Ou seja, isto é apenas a parte mecânica. Que bem faria qualquer dessas coisas a você, se você tivesse quaresma ou não quaresma, se não há vida em você? Isso é apenas um memorial. O que não há nada contra isto, mas eles têm certamente levado a cabo as suas tradições, porém deixaram a coisa principal de fora. Satanás não se importa com quão religioso você seja, ou quão correto você possa ser em sua doutrina. Veja aqui, querido, deixa eu fazer uma pausa aqui na leitura. Você precisa entender aqui o que o Mombrana está dizendo nas entrelinhas. O que ele está dizendo é de que você pode ter a doutrina correta e ainda assim continuar sendo um escravo do diabo. De nada adianta, de nada serve você alegar ter o entendimento correto da palavra e ao mesmo tempo não amar o seu irmão, por exemplo. Amém? Então ele aqui diz, não adianta, Satanás não se importa com quão religioso você seja, quão correto você possa ser em sua doutrina. Se você perde esta vida, você não subirá de modo algum. Não importa quão religioso, quão bom. Veja que aqui o Mombrana diz que tão pouco adianta você dizer que é bom, que tem um bom coração ou que tem um bom espírito. Muitos gostam até de dizer, e eu já vi alguns irmãos me escrevendo, eu prefiro estar errado na minha doutrina, mas estar certo no meu coração e ser uma pessoa bondosa com todo mundo, enfim. Porém, veja, alguém pode ser bom e ter um bom coração e ainda assim estar sinceramente enganado. Porque foi exatamente isso que Mombrana disse em um outro sermão. Ele disse, é possível que cristãos firmes, que pessoas boas, retenham às vezes aquilo que é errado, achando, pensando estar correto. Aí depois ele continua aqui. Não importa quão religioso, quão bom, a quantas igrejas tenha pertencido ou a quantas pertencerá. Que você sabe que para o irmão Mombrana era a mesma coisa que loja, né? Existe a loja pentecostal, a loja metodista, a loja batista, presbiteriana, enfim, não interessa para que igreja você vai, para que igreja você pertence, a qual loja você frequente, a que grupo você pertence, né? Isso não importa nada a menos que você tenha nascido de novo. Agora, é muito bom ter um conhecimento doutrinário que seja bíblico e que seja sadio. É bom tudo isso. Mas se você não tem a vida, como o irmão Mombrana disse aqui, isso não vai fazer nenhum bem para você. Nenhuma doutrina, nenhuma ação que você faça, nenhuma palavra que você fale, nenhum conhecimento que você tenha, nenhum fruto do Espírito, nenhuma obra que Deus possa realizar através de você, tudo isso não somará em nada se você não tiver a vida dele, a vida de Cristo, vivendo em você e manifestando essa vida através de você. Paulo disse que Abraão possuía 2 descendências e ele até tomava isso como um tipo, porque uma pertencia à promessa, que eram os filhos da eleição, enquanto que uma outra descendência
poderia ser até tão boa e religiosa quanto fosse, mas não era da eleição. E como nós já vimos em outras ocasiões, em outros estudos, somente os que são da eleição é que podem realmente morrer para si mesmos e depois nascer novamente, ressuscitar novamente pelo Espírito de Cristo e ter então a vida de Cristo neles. Deixa eu ler onde Paulo disse isso, lá em Gálatas 4, porque ele faz uma alegoria, uma analogia. Gálatas 4, versos 22 a 30. Quero ler tudo isso aqui. Aqui Paulo vai dizer: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Eu quero que você preste muita atenção aqui, meu querido, no que Paulo está dizendo aqui para nós. Ele está usando este caso aqui como uma alegoria, como eu disse. Porém, eu quero tomar essas suas palavras aqui para dizer a você que o inverso disso, que Paulo disse, não pode acontecer. Um nascido da carne, ele pode perseguir um nascido do Espírito. Mas alguém que pertence à eleição não sai por aí perseguindo ninguém. Alguma vez você viu Abel na Bíblia tentando matar a Caim? Alguma vez você leu Davi perseguindo Saul para tentar matá-lo? Procure sempre saber quem é o perseguido e quem é o perseguidor, e ali você terá as 2 sementes claramente identificadas perante você. Aqueles 2 espíritos, as 2 vinhas. A igreja natural sempre perseguiu a igreja espiritual. Paulo aqui disse, isso foi lá no passado, e isso também é agora, e isso continua sendo agora também nos dias de hoje. Amém. Continuando aqui a leitura. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Amém. Agora, observe que Abraão, então, ele teve 2 descendências. Um primogênito, chamado Ismael, e depois um segundo que nasceu, que foi Isaque, que nós sabemos que foi um tipo de Cristo, e de cuja linhagem veio a promessa, e os filhos da promessa. E depois Isaque, ele também teve 2 filhos, o primogênito Esaú, e depois, logo em seguida, Jacó. Agora, em Esaú, que foi o primogênito, e depois em Jacó, que veio em seguida, nós vemos o mesmo cenário que Paulo nos apontou aqui, nessa epístola. Agora, alguma vez você já se perguntou por que o primogênito, em ambos os casos, nunca recebeu herança? Porque eles eram um tipo de Israel, o filho primogênito, que era um filho segundo a carne, mas não o filho segundo a promessa. Mas Isaque e Jacó, eles representam a igreja, que é a descendência real de Abraão, a descendência que recebe a promessa. São filhos da promessa. Israel representa
a descendência natural de Abraão. E a igreja é a descendência real de Abraão pela promessa, que são tanto os gentios como também os judeus eleitos. Então, somente os filhos da promessa é que podem refletir com as suas próprias vidas a vida de Cristo. E é para Cristo que todos devem ser guiados ou conduzidos, e não para alguma igreja, ou para algum profeta, ou para alguma doutrina específica. Deixa eu ler algo que o irmão Brana falou, onde ele trata sobre isso, ainda na mesma mensagem, ao nascer do sol. Ele vai dizer aqui: agora, a essência da mensagem que foi enviada foi esta: ele ressuscitou dentre os mortos. E nós, como seus beneficiários, nós que compartilhamos a ressurreição com ele, estamos recebendo os benefícios dessa bênção, ao provar ao mundo que ele vive. Não o podemos fazer com palavras somente, não podemos fazer por meio de uma tradição de homem. Nós somente refletimos exatamente o mesmo que estamos apontando. Eu temo que hoje sejam muitos de nós que não estejam guiando as pessoas a Cristo. Estamos guiando as pessoas a alguma igreja ou alguma teoria, ou seja, alguma doutrina qualquer. Mas nós devemos guiá-las a Cristo. Ele é o único, e o único que tem a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. E se a vida de um homem que está morto é projetada em você, você viverá a mesma vida que ele viveu. Se o sangue de um homem era de um certo tipo, e você tirou o sangue de um homem e mudou o sangue de um homem para outro, ele tinha absolutamente que ser aquele tipo de sangue. E se o seu espírito que está em você é considerado morto, e você é ungido com a vida que estava em Cristo, que está em você, Romanos 8,11 diz: se o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, ele também vivificará os vossos corpos mortais. Essa mesma vida, os mesmos poderes, os mesmos benefícios que ele tinha aqui na terra, de Deus. Ok, veja, o irmão Brana, ele vai nos dizer que a vida de Cristo na sua igreja dá evidência de si mesmo e de que a sua igreja ressuscitou com ele. Enquanto que os outros, que não são da eleição, o rejeitam porque não são daquela descendência real. E por isso, então, eles não podem tanto morrer como muito menos serem ressuscitados outra vez. Mambana vai falar sobre isso na mensagem Jeová Jiré, de 2 de abril de 64. Aqui Mambana vai dizer o seguinte: a vida que estava nele está em você. Transferir a vida de alguma coisa para outra coisa. Se você pudesse pegar a vida de uma abóbora e colocá-la em um pé de melancia, ela produziria abóboras, exatamente. Se você toma a vida de um pessegueiro e a coloca em um pé de pera, ele produzirá pêssegos. Porque a vida que está na árvore dá evidência disso. E assim é com a descendência real, ou seja, os filhos da promessa. Através de Isaac veio a descendência natural que rejeitou isto. Então agora, você pode se perguntar, por que um primogênito rejeitaria a promessa? Veja que os dois primogênitos, eles rejeitaram a promessa. Agora, o irmão Brana, ele vai nos dizer ainda nessa mensagem que eles rejeitaram por causa da cruz. Tudo foi por causa da cruz. Aqui ele vai dizer o seguinte: na cruz de Efraim a Manassés foi transferida a bênção da mão direita para a mão esquerda. Só para lembrar você, aqui o irmão Brana está se referindo àquele momento em que Jacó foi abençoar os filhos de José,
e ele teve que cruzar, né? Ele atravessou os braços para abençoar os seus filhos, né? Colocando a mão direita sobre o filho que estava à esquerda dele e vice-versa. É dessa cruz aqui que o irmão Branham está falando, né? Então aqui ele diz, na cruz de Efraim e Manassés foi transferida a bênção da mão direita para a mão esquerda, ou a mão esquerda pertencia à esquerda. Foi do mais novo para o mais velho. Através daquilo, mudou toda a situação da descendência natural de Isaac, a qual rejeitou a Cristo. Na igreja natural de hoje, que ainda o rejeita. Então veja que aquilo foi um tipo, né? Aquilo tipifica a descendência natural que rejeita, tipifica a descendência ou a igreja natural hoje, que da mesma maneira rejeita Cristo, rejeita a sua palavra. Mas a descendência real e espiritual de Deus que crê, a descendência real de Abraão, que crê em toda a palavra de Deus, tem uma confirmação do vivo Jesus Cristo ressurreto neles. Que coisa! Certo, amém. Então, vamos apenas ler rapidamente a escritura de onde a irmã Brana tirou isso. Isso está lá em Gênesis, capítulo 48, onde aqui diz que Jacó foi abençoar os filhos de José. A partir do versículo 11, diz aqui: E Israel disse a José, eu não cuidara ver do teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante de sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, e à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel. E fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse, Deus, em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então veja, a vida vem através do sangue, ou melhor, da cruz, porque isto aqui é um símbolo. Quando Jacó cruzou aqui, isto aqui foi um símbolo. Paulo lhe disse, eu já estou crucificado com Cristo, porém já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então veja, nós vivemos pela sua fé, pela fé de Cristo, pela sua revelação, pela sua manifestação da verdade divina. Então, Jesus, que não tinha nenhum pecado, ele morreu como pecador para que nós, que nascemos em pecado, nos tornássemos na própria justiça de Deus. E isso foi por meio da cruz. Sempre é por meio da cruz. Foi isso que Mambana disse. Na mensagem Jó, servo de Deus, de 55, não temos traduzido, aqui Mambana vai dizer, Jesus se tornou eu para que eu pudesse me tornar ele. O inocente Cordeiro de Deus, que não conheceu nenhum pecado. Ele tornou-se um pecador para que eu pudesse ser feito filho adotivo de Deus. Amém. Aí está o quadro da verdadeira
redenção. Então veja que Israel, ele precisou estender os seus braços atravessados em forma de cruz, abençoando o mais jovem com a sua mão direita, embora ele estivesse do seu lado esquerdo. As suas mãos cruzadas mostravam que, por meio da cruz, o mais novo, que tipificava o gentio, ou a igreja gentílica, receberia a promessa, que não é outra coisa senão receber a vida eterna de Cristo. Na mensagem super sinal, que não temos traduzida, do dia 29 de novembro de 63, a Umbanda vai dizer assim: se você não tiver recebido o Espírito Santo ainda, você deve ter esse sinal em você, ou você não passará pelo portão. Você deve ser a vida de Cristo em você. Observe que o Umbanda, ele não diz que você tem que ter a vida, mas que você deve ser esta vida, a vida de Cristo em você. Você deve ser esta vida. E foi exatamente isso que Paulo disse também. Lá em Gálatas 3, verso 27, Paulo diz aqui: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E há uma outra ocasião também que Paulo vai mencionar essa mesma expressão, revestir-se de Cristo. Isso está lá em Romanos 13, verso 12 a 14. Aqui Paulo vai dizer assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ok. Essa palavra revestir aqui, ela vem do grego enduo, que quer dizer entrar em uma roupa, quer dizer vestir-se, ou também significa absorver os princípios ou imitar o exemplo de alguém, copiar o seu espírito. Também significa tornar-se como alguém. Portanto, revestir-se de Cristo significa tomá-lo como um exemplo, como um padrão, ou imitar o seu exemplo, né? Obedecer aos seus preceitos, tornar-se como ele. Porém, não há como simplesmente você tentar imitar Cristo, a menos que o próprio Cristo vive em você. Imitações de Cristo você vai encontrar aí em todo lugar, em toda parte você vai encontrar isso, todo tipo de personificação. Essa é aquela parte mecânica que eu disse, que é até facilmente executável, mas a dinâmica não há como você imitar. A dinâmica, não, você não pode imitar isto. Não há como ser imitada. Então, nós não podemos nos tornar como Cristo até que o próprio Espírito de Cristo vive em nós. E lembre-se mais uma vez que o irmão Branham, ele disse que você deve ser a vida de Cristo em você. Na mensagem o sinal, o irmão Branham vai dizer aqui, 28 de novembro de 63, há somente um que pode dar a você vida. Há somente um que pode dar a você vida, e ele o fará. Se você aplicar o sinal esta noite, ele está aqui para dar-se a você e dar-lhe vida. Jesus Cristo é a tua vida. Amém. Então eu creio que Mambana, ele deve estar se baseando em Colossenses quando Paulo disse isso, que é a escritura que lemos logo no início. Posso ler aqui rapidinho mais uma vez? Portanto, se já ressuscitasse em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, veja, Mambana disse, Jesus Cristo é a tua vida. Foi Paulo quem disse isso. Então, quando Cristo, que é a tua vida, a nossa vida, se manifestar, então também nós, ou vós, vos manifestareis com Ele em glória. Então veja, a nossa vida hoje, o que é? É Cristo. É Cristo em nós.
É Cristo falando por nós. É Cristo vivendo por nós. É Cristo operando por nós. Enquanto nós estivermos, como disse Paulo aqui, escondidos nele, né, e em Deus. Porém, ele nunca vai se manifestar em plenitude em nós até que nós sejamos exatamente como ele é agora. A palavra manifestar que Paulo usou aqui, ela vem do grego phânero, que significa tornar manifesto ou visível, ou conhecido, né, o que estava escondido, ou que era desconhecido. Tornar-se conhecido, ser claramente identificado, totalmente entendido. Então, Paulo está falando do que aqui? Ele está falando de perfeição. Nós somente nos tornaremos perfeitos quando? Na ressurreição. Nós já vimos isso em outro estudo. Nós jamais vamos alcançar aqui, neste lado da eternidade, a nossa perfeição com estes corpos. Porém, se a vida de Cristo estiver em nós, então nós já estamos de alguma forma glorificados. Potencialmente nós já estamos glorificados na presença de Jesus Cristo. Deixa eu ler algo que o Mambana disse, onde ele trata sobre isso. Pergunta e resposta número 2, de 54. Aqui ele vai dizer assim: o que você é aqui é um sinal de que você é algo mais em algum lugar. Vocês sempre quiseram estar na perfeição, vocês cristãos. E há uma perfeição. E essa perfeição não é nesta vida, ou seja, não é aqui agora, com esses corpos que aqui estamos. Mas cada homem e mulher aqui que é um cristão, cada pessoa que é um cristão aqui agora, já está glorificado na presença de Jesus Cristo. E você tem um outro corpo. Você não terá em algum outro tempo. Você tem agora. Agora há um outro corpo esperando por você, se este perecer. Bom, o irmão Brando aqui está falando do corpo teofânico, né? Então veja, dizer que Cristo é a nossa vida, como afirmou Paulo, significa que nós devemos ser esta vida. Né? Mambana disse, você tem que ser esta vida. E esta vida, nós já tratamos em outros estudos também, é aquilo que Mambana chamava de a vida Zoe. A vida Zoe de Deus, que é aquela vida eterna, não a vida biológica, mas a vida eterna que não pode perecer. Jesus disse que ele era a vida eterna. Lá em João 11, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, agora está falando da morte física, né, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Essa tradução que eu acabei de ler para você aqui é da João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Eu tenho que mencionar isto porque aqui nessa tradução diz, né, quem crê em mim não morrerá eternamente. Porém, se você estiver nos acompanhando, ou você tem uma outra tradução, por exemplo, a revista e corrigida, que a maioria lê, né, vai ver que não tem essa palavra eternamente aqui. Né? Você vai encontrar que diz, e todo que vive e crê em mim não morrerá. Crês tu isto? Então a palavra eternamente ficou de fora. Em algumas traduções não existe a palavra eternamente. Porém, alguns estudiosos do grego, como Barnes e outros, eles sugerem que essa tradução deveria ser dessa maneira aqui. Né? Não morrerá eternamente ou não morrerá para sempre. É isto que o grego está sugerindo ali. Né? O que significa que só existe uma forma de vida eterna de fato. Existe uma vida eterna e existe também o contrário, que é a morte eterna, que não deve ser confundido com um inferno eterno, porque, na verdade, o inferno eterno sequer existe. Se fosse possível alguém viver eternamente no inferno, então tampouco lá o morto poderia morrer eternamente ou para sempre. Pois se o inferno fosse eterno, o ímpio teria que de alguma forma viver eternamente lá, não é mesmo? Porém, só existe uma forma de vida eterna, que é esta vida Zoe de Cristo em nós, que deve ser refletida em nosso próprio viver diário.
para que Cristo então seja, através desse nosso viver, revelado e conhecido. Mambana vai dizer aqui na mensagem Identificação, de 64. Quando você recebe a vida eterna, há somente uma forma de vida eterna. E essa é a palavra grega zoe. É isso mesmo, irmão? Zoe. A própria vida de Deus. Então, você sendo um filho, você se torna parte dessa vida. Então, a vida que está em você nunca começou e nunca pode acabar. Pense nisso. Ela não pode acabar, porque tudo que é eterno nunca começou. E a vida que está em você nunca começou. Isto é, se você tem a vida eterna, e que é Deus. Pois você estava em seus pensamentos lá no eterno. E agora está expresso aqui em um ser humano para a sua glória. Amém. Então, se somos essa vida de Cristo, como disse Mambana, a melhor maneira do mundo exterior poder algum dia conhecer a este Cristo, a esta vida, a este Espírito, terá que ser de que maneira? Terá que ser através de nós, conhecendo a nós. Porque a nossa vida é Cristo em nós identificado. Mambana falou sobre isso na mensagem Shalom 64. Deus está no homem. E Ele está se identificando hoje em sua igreja. No cristão nascido de novo é que Deus se identifica. Aquele que permanece Deus. E o mundo exterior somente conhecerá Deus quando eles veem Deus em mim e em você. Essa é a única maneira em que eles vão conhecer a Deus. É quando somos epístolas escritas, epístolas da Escritura, que são lidas por todos os homens. E a vida que vivemos reflete o que está no interior de nós. Um homem é identificado pelas obras que ele faz. Então, é exatamente por isso que João 14:12, de Cristo disse lá, as obras que eu faço, vós também fareis, e fará maiores do que eu, porque eu vou para o Pai. Essa escritura, ela é muito importante para a igreja. E isso porque você é conhecido por aquilo que você expressa. E é pelos seus frutos que você é de fato conhecido. E se nós manifestamos as obras de Cristo, então nós somos conhecidos como o quê? Como cristãos. E você sabe que a palavra cristão significa semelhante a Cristo. E porque a vida de Cristo está em nós, isso então deveria fazer com que nós escrevêssemos um outro livro de Atos. Porque assim como o Espírito de Cristo usou os apóstolos lá no passado, hoje Cristo deve fazer os mesmos atos usando agora quem? A sua igreja. Porque é o mesmo Espírito que está habitando, que está vivendo nela. Deixa eu ler algo que o Mambana disse, onde ele trata sobre isso, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Se a vida de Jesus Cristo alguma vez levantar um outro grupo de crentes, ele, ou seja, este grupo, dará o fruto que o primeiro deu. Eles escreverão um livro de Atos, após isso, porque será a mesma vida. Vê o que eu quero dizer? Você simplesmente não pode ficar longe disto. É a vida de Cristo em você, que foi injetada, que foi inserida em você pelo próprio Espírito Santo, vivendo a sua vida, ou seja, a vida dele, através de você. Porém, meu querido, Satanás, ele não quer que a igreja saiba disso. E o meio que ele usa para impedir é fazendo com que a igreja não receba a verdadeira revelação da palavra, colocando um outro tipo de espírito em meio ao seu povo, ao povo de Deus, uma outra classe de unção que faça os homens correrem em busca de novas revelações, de novos mistérios, que corra atrás de gnosticismo. E hoje, ao invés dos crentes desejarem escrever um outro livro de Atos, como a Bruna disse aqui, o que nós temos vendo, na verdade, são
muitas pessoas desejosas somente de escrever um outro livro de Apocalipse. É assim que eu sempre tenho dito, né? Hoje, muitos da mensagem, ao invés de escrever um livro de Atos, estão escrevendo um livro de Apocalipse, ou seja, um livro de revelação, porque só estão preocupados com isso hoje. Eles estão mais tratando de buscar ou de falar sobre revelações, sobre gnosticismo, sobre esoterismo, sobre coisas profundas. Então, é uma unção que Satanás tem largado no meio do povo para fazer o povo se afastar deste caminho e para seguir para este outro rumo. Então, esta unção, ela torna o povo até bastante religioso, muito zeloso até, inclusive. Porém, este povo, mesmo com essa unção, mesmo com esse zelo, né, por busca do misterioso, por busca do profundo, do esotérico, mesmo esse povo buscando essas coisas, dizendo que busca Deus, os mistérios de Deus, ele na verdade vai ser um povo morno. E vai ser um povo impotente também. Ele até pode ser frutífero, não vou dizer que ele não é frutífero, mas ele é frutífero para o quê? E para quem? Para o homem, para os programas dos homens, e para as lojas da mensagem. Porque se existe denominações, como a banda chamava de lojas, você não pode esquecer que muitos grupos hoje que se organizaram são como se fossem denominações. Então o que eles são? Eles são lojas da mensagem. Então muitas pessoas estão ungidas com esse espírito errado. E eles não frutificam para Deus. Eles frutificam para os homens, para as lojas dos seus homens, para os seus programas, mas para Deus não. Deixa eu ler algo que uma banda diz aqui, lá no livro das Eras. Ele escreveu isto, lá na página 5. Agora recordem isto. Cristo, na verdadeira igreja, é uma continuação do livro de Atos. Então veja, o livro de Atos, você sabe, é um livro que conta o relato dos atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Então aqui, Mambana aqui está dizendo, isso não acabou, né? O Espírito Santo continua atuando ainda hoje. Aonde? Na igreja. Né? Porém, o livro de Apocalipse mostra que o Espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando as suas obras. E agora uma banda que vai dizer para você alguma dessas obras de Satanás que são expostas. Aqui ele vai dizer para você a tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus. Olha bem, meu querido, veja bem, preste bem atenção no que o Mambana está dizendo aqui. O Mambana aqui está dizendo para você que o espírito do anticristo, ele está em meio ao povo para contaminar a igreja, né, e para tentar destruí-lo. Ele falou aqui, a tentativa, as obras de Satanás, que são expostas nessa última era, é para destruir o povo e dar descrédito à palavra. Né? Então é isso que Satanás está fazendo, com uma unção. Né? Ele está tentando destruir e tenta gerar descrédito à palavra de Deus, ou seja, a verdadeira doutrina de Deus. Para quê? Para que este povo, o povo de Deus, não conheça a verdade. E ele cria um descrédito também quanto àqueles que pregam a doutrina, contra aqueles que pregam a palavra. No Brasil, por exemplo, existe uma grande oposição para qualquer crente que deseja renunciar a todas aquelas tradições humanas que contaminaram esta mensagem. Eu até comentei essa semana que passou com uma irmã, uma amada irmã, sobre este problema. Né? Existe hoje no nosso país o que se pode chamar de culto ao fracasso, que é quando pessoas fracassadas tentam desestimular outras pessoas a não avançarem naquela área em que eles mesmos haviam fracassado. Então, a nossa cultura aqui no Brasil é mais ou menos essa. Onde eu não dei certo, o outro também não pode dar.
No caso da mensagem, para nós tentar trazer isso para o espiritual, muitos ministros simplesmente fracassaram completamente em compreender o ensino do irmão Branham. Então, o que esses ministros fracassados procuram fazer? Eles tentam agora desestimular de inúmeras formas, de inúmeras maneiras, os demais crentes que desejam ouvir aqueles que conseguiram entender. E assim a igreja natural, com a sua falsa unção, ela procura então lançar descrédito para praticamente tudo que seja feito. Tanto naquilo que é ministrado ou traduzido, enfim. Por quê? Porque esse é o trabalho de Satanás. O trabalho dele é destruir o povo de Deus e dar descrédito à palavra. Continuando aqui. Então, ele expõe Satanás, revelando as suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isto. Ele não pode suportar isto. Está falando de Satanás. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, ou seja, se a igreja souber o que ela é, se ela souber esta vida, conhecer esta vida que está dentro dela, o Espírito que está dentro dela, o que ela representa e que ela pode fazer as maiores obras. O que é isso aqui? Isso aqui é João 14:12. Né? Como a igreja é a vida de Cristo, então ela pode fazer as mesmas obras que Cristo fez. Então, ela será um exército invencível. Se eles obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito do anticristo, Satanás será impotente diante dela. Porém, meus queridos, infelizmente, nós não temos visto isso acontecer. Se há uma coisa que eu percebo que está faltando hoje para o nosso povo da mensagem, é discernimento. E, por consequência disso, como o povo não consegue discernir, tampouco então ele vai conseguir o quê? Resistir. Porque é que uma banda falou aqui, né? Então o povo de Deus ele tem que discernir para resistir o Espírito. Mas como que vai resistir se não consegue discernir? O que nós muitas vezes estamos vendo são o quê? São pessoas aí que se dizem cristãs, né? Resistindo à verdade, pensando que ela é uma mentira. Ou seja, invertem tudo. Então, dessa forma, eles acabam atuando como aquela descendência natural de Abraão, a descendência carnal, né? Como a igreja natural, e não como a descendência real. A descendência real de Abraão, ela aceita a revelação, né? Enquanto que aquela outra, a carnal, rejeita, exatamente como Satanás faz. Continuando aqui a leitura. Ele será tão seguramente frustrado hoje, Satanás, né, como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação. Bom, não somente Satanás odeia, nós sabemos que os seus filhos também odeiam, não é isso? Mas nós a amamos, amém? Nós quem? A igreja espiritual, aquela igreja que é nascida do Espírito. Essa igreja, ela aceita a revelação, porque ela sabe que é isso que está nela, é a própria vida de Cristo nela, habitando nela. Então, nós a amamos com a verdadeira revelação em nossas vidas. Agora, isso não é somente a revelação de um conhecimento doutrinário, não é apenas a revelação do conhecimento da palavra de Deus, mas essa revelação é a revelação da vida de Cristo. A vida de Cristo se revelando em nós. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos contra elas. Amém. Graças a Deus. Nós cremos nisso, irmão Branham. Então veja, queridos, quando a verdadeira revelação entra na igreja, ela entende que ela pode fazer aquelas obras maiores lá de João 14:12. Porque a verdadeira revelação, ela não se trata apenas de um conhecimento doutrinário mais acertado, mas da própria vida de Cristo se revelando em meio ao seu povo.
essa revelação, ela não faz somente a igreja ter um conhecimento da palavra viva de Deus, mas de ser a própria manifestação dessa palavra viva. Deixa eu ler outra coisa que uma banda vai dizer lá no livro das Eras, lá na página 21. Como necessitamos da revelação pelo Espírito. Não precisamos de uma nova Bíblia, não precisamos de uma nova tradução, embora algumas sejam muito boas, e eu não sou contra elas, mas nós precisamos da revelação do Espírito. E graças a Deus que podemos ter o que precisamos, pois Deus quer revelar a sua palavra a nós pelo seu Espírito. Que Deus possa, pelo seu Espírito, começar a nos dar contínua revelação vivificante e prevalecente. Se a igreja somente pudesse obter uma revelação fresca e tornar-se, por ela, a viva palavra manifesta, nós faríamos obras maiores e glorificaríamos a Deus, nosso Pai, no céu. Então, veja que a revelação que Deus quer nos dar é uma revelação, como a banda disse aqui, a palavra que ele usou foi vivificante. Essa revelação que Deus quer nos dar é uma revelação que vivifica, né? Porque é uma revelação que realmente nos anima, nos faz sobressair ainda mais aquele gozo da salvação, né? Que nos anima, que nos transforma, que nos regenera. Porque essa revelação é a vida de Cristo em nós. E que não somente nos vivifica, mas também nos leva ao nosso aperfeiçoamento. Aqui uma banda vai dizer na mensagem Jesus Cristo é o mesmo, de 56, eu creio que nós não temos traduzida. Observe, se Jesus fez essas duas coisas naquele dia, e Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele está obrigado à sua palavra. Agora, seu corpo físico se assenta à destra de Deus. Você crê nisso, não é? Ou seja, Jesus Cristo, hoje, o Cordeiro de Deus, Ele está lá no trono do Pai, assentado, lá no trono do Pai, no trono de Deus, enquanto seu Pai, enquanto Deus mesmo, tem descido até aqui na terra e habitado entre nós na forma do Espírito Santo. Amém. Mas o Espírito Santo está aqui. Ele desceu, ele está aqui trabalhando através de seus vasos santificados. Presta atenção que uma banda aqui disse vasos no plural, vasos santificados. E Deus colocou na igreja o quê? Primeiro apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois evangelistas, depois pastores. É isso mesmo? Para o aperfeiçoamento da igreja. Deus fez isso. Não é o pregador que prega, é Deus pregando através dele. Não é o profeta que vê visões, é Deus falando através dele. E aí ele vai aqui citar as palavras de Jesus. Eu não faço nada a não ser que o Pai me mostre primeiro o que fazer. Então veja, querido, da mesma forma, Deus faz com a sua igreja, o corpo místico de Cristo. Não, a igreja de Cristo, assim como Cristo, ela também não vai fazer absolutamente nada, a menos que Deus diga a ela o que fazer. Jesus disse, eu não posso fazer nada sem que primeiro o Pai me mostre. Esse é o Espírito que estava nele. E o Espírito que está na igreja vai levar a igreja a fazer a mesma coisa. Você não vai fazer nada, a igreja não vai fazer nada. Ela não vai ensinar nada. Ela não vai afirmar nada que seja contrário à palavra de Deus. Então, não somente o ministério quíntuplo, mas cada membro do corpo de Cristo tem um papel a cumprir e a desempenhar. E será Deus mesmo, assim como Deus nos apóstolos, assim como Deus no ministério atua, Deus também vai atuar em cada filho seu, em cada filha sua. Deus vai operar e vai trabalhar através deles, porque eles são a vida dele. Eles são a vida de Cristo. E a vida de Cristo está neles.
E se a vida de Cristo em nós está produzindo essas obras, fazendo esta obra em nosso meio, esta vida de Cristo em nós deve não somente operar por meio de nós, como também moldar nossas vidas, moldar o nosso caráter, dia a dia, dia após dia. Ele usará não somente a sua palavra para isso, mas às vezes Deus também pode fazer uso de algumas outras situações do cotidiano. Às vezes podem ser até algumas situações difíceis, situações imprevisíveis que aparecem e que até fogem do nosso controle, mas que na verdade jamais fogem do controle de Deus. Tem coisas que parece que fogem do nosso controle, mas de Deus, meu irmão, de Deus não foge, nada foge do controle de Deus. Eu lembro que eu li há tempos atrás, num daqueles livros do Reader's Digest, uma pequena oração que uma senhora disse que costumava fazer. Eu nem vou lembrar das palavras exatas, eu vou só apenas parafrasear. Ela dizia mais ou menos assim: Senhor, eu não oro a Ti para que Tu me livres, ou para que impeças de vir sobre mim algum tipo de problema qualquer. Mas só o que eu te peço é para que eu seja forte e sábia para eu enfrentar o problema, se caso ele tiver realmente que vir até mim. Então, como eu já devo ter dito também em outras ocasiões, você nunca mais é o mesmo depois de um problema, depois de uma luta ou de uma situação difícil. Ou você tira proveito do problema para desenvolver a tua fé, desenvolver a tua maturidade, a tua persistência, o teu caráter, a tua perseverança, ou você simplesmente se entrega e desperdiça aquela oportunidade que Deus te deu para crescer e ser aperfeiçoado por aquilo. Deus, Ele quer nos aperfeiçoar. Deus quer nos levar a uma maturidade, para que a sua própria presença possa ser refletida através de nós. E a melhor forma de fazermos isto é seguir aquele mesmo exemplo do Filho de Deus, que padeceu de inúmeras formas, de diversas maneiras, e mesmo assim ele aceitou todo tipo de provação, todo tipo de problema, porque ele sabia que era o seu Pai que estava lhe dando aquilo tudo, todos aqueles problemas para lhe moldar, para lhe aperfeiçoar. Mombana diz aqui na mensagem identificação, nós não temos traduzida, 23 de janeiro de 63, ele vai dizer aqui: temos que assumir o inteiro e completo Evangelho, nós devemos. E agora, sendo que temos nos identificado como pessoas cheias do Evangelho, vamos moldar o nosso caráter. Somos convidados a sermos moldados à sua imagem, para que possamos refletir a sua presença. E as obras que eu faço, vós também as fareis. A vida que eu vivo, assim vivereis. Porque nós temos em nós a vida dele. Somos convidados por Deus a tomá-lo como exemplo e deixar que o nosso caráter seja moldado como o seu. Oh, que coisa, que coisa. Então, quando nós deixamos o seu caráter estar em nós, então nos tornamos filhos, por termos a mente de Cristo, a mente que é o seu caráter. A mente dele torna-se o teu caráter. Deixe que a mente, disse Paulo, de Cristo, esta mente que estava em Cristo, esteja em vós. Deixe que a mente de Cristo esteja em você. Ela molda o caráter de um filho de Deus. Então, se a presença de Cristo é refletida na sua igreja, então será dessa maneira que a igreja será conhecida e identificada. Porque o próprio Cristo, na verdade, vai atuar e vai viver por meio da igreja. Mombana vai dizer aqui na mensagem a fé que uma vez foi dada aos santos de 57. Jesus disse: se não faço as obras de Deus, então não creia em mim. Mas ele fez as obras de Deus. E ele disse: eu não faço nada de mim mesmo, até que eu veja o Pai fazê-lo em primeiro lugar. Tudo que eu vejo o Pai fazer, então o Filho o faz igualmente.
Veja aqui, querido, havia muitas situações que Jesus enfrentava, como eu disse. E muitas vezes ele nem sequer sabia, na verdade, como proceder. Jesus não sabia. Até que Deus mostrasse para ele o que ele deveria fazer. O que ele deveria falar, ou para qual cidade ele deveria ir, ou que tipo de decisão que ele deveria tomar. Quando chamaram Jesus aquela vez para orar por Lázaro, que estava enfermo, Jesus não foi simplesmente orar, ou deixou de orar porque ele simplesmente não quis. Não foi isso. Ele não foi orar porque ele simplesmente não quis. Ele não foi porque ele não se sentiu guiado aí. Talvez Jesus até tinha tido já naqueles dias uma visão. Talvez Deus até havia dado para ele uma visão, mostrando que ele iria sim orar por Lázaro, mas morto, orando para que ele ressuscitasse. Então, quando ele recebeu uma notícia de pessoas dizendo: olha, Lázaro está enfermo, precisamos que o senhor vá lá e ore por ele, Jesus sabia, pela visão que ele recebeu, que aquilo não iria funcionar. A visão que ele teve não era de orar por um Lázaro enfermo. A visão que ele teve foi de orar por um Lázaro morto. Não para que ele curasse o doente, mas para que ele ressuscitasse o morto. Então, Jesus ele sabia de algumas coisas que ele tinha que fazer, mas ele não poderia fazer até que Deus lhe dissesse: agora vai e faça. Ele tinha que esperar o tempo, o time de Deus. Né? Então, tome isto como exemplo para você. Jesus ele não fazia nada sem antes saber de Deus o que ele deveria fazer, que decisão ele deveria tomar. E Cristo ele tem que ser o nosso padrão, ele tem que ser o nosso modelo. Então nós temos que fazer isso, você tem que fazer isso. Ore para cada escolha que você tiver que fazer, para cada decisão que você tiver que tomar. E espere, aguarde, até que você saiba de alguma maneira o que Deus realmente quer que você faça. Ok, continuando aqui a leitura. Ele disse: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, vós também as fareis. Assim era a igreja. Cristo deixou isto para que a sua igreja tivesse o seu Espírito. E o Espírito de Cristo atuará e agirá e viverá como Cristo. Ou seja, sua igreja, né, na verdade, sua igreja vai agir assim, vai fazer isto. A igreja vai atuar, a igreja vai viver como Cristo. Amém. Como podemos nos separar a nós mesmos quando Cristo ensinou o amor fraternal? Nisto todos saberão que sois a minha igreja. Como? Como que as pessoas vão saber que nós somos a igreja de Deus? Porque temos a doutrina correta? Quando a igreja estiver seguindo algum homem da hora? Quando alguém estiver seguindo uma determinada loja da mensagem, como que o mundo lá fora vai saber que nós somos a igreja de Cristo? Como? Aqui ele vai dizer: quando tiveres amor uns pelos outros. Porém, meu irmão, antes de você mostrar que você ama ao próximo, que você ama aos outros, antes disso, você precisa primeiro mostrar que você ama a Deus. E a melhor forma de você demonstrar o teu amor a Deus é agir como aquele descendente real de Abraão, como a igreja espiritual, que não rejeitará nenhuma parte da sua palavra. Antes estará disposto a sacrificar até mesmo a sua própria razão para aceitar o que Deus disse. Do contrário, o teu amor a Deus não será um amor verdadeiro, mesmo que você ponha muita sinceridade naquilo que você fizer por Ele. Se você não aceita tudo que Deus diz, o teu amor por Ele será o quê? Será um amor simulado, apenas aparente. E será exatamente esse mesmo tipo de amor que você também vai depois demonstrar para o teu próximo. Portanto, como que alguém conseguirá amar o seu irmão de verdade se ele não consegue sequer amar a Deus de verdade? Todo tipo de amor, nós já estudamos isso, ele exige sacrifício. E para que alguém decida amar ou demonstrar amor a Deus, ele vai ter que sacrificar alguma coisa. Na verdade, vai ter que sacrificar muita coisa. Vai ter que sacrificar seus pensamentos, seus desejos, né? Tudo aquilo que pertence àquele velho homem. Né? Somente quando alguém souber como amar a Deus de verdade, é que ele então vai saber como amar a sua esposa, como amar o seu marido, como amar os seus irmãos. Então, Deus,
É a Deus primeiro que nós temos que saber como amar. Se você não souber amar a Deus, você não vai saber amar a mais ninguém. Então, quando nós sabemos como amar a Deus, porque amamos a sua palavra, é então que a sua vida estará em nós, que é o sinal do seu Espírito. Pois é o Espírito de Cristo em nós que fará nós agirmos como Ele agiu e termos aquele mesmo amor que Cristo teve e que Cristo ainda tem por nós. Deixa eu ler algo aqui na mensagem Queríamos Ver Jesus, não temos traduzido, de 57. Mas agora, enquanto Ele está aqui trabalhando com a sua igreja, na forma do Espírito Santo, então, se o seu Espírito estiver conosco, Ele agirá exatamente como Ele agiu quando Ele esteve aqui na terra. Ele fará você agir da mesma maneira. Sim, porque a vida dele está em você. O Espírito dele está em você. Você vai fazer a mesma coisa que ele fez. Você vai amar como ele amou. Você vai falar como ele falou. Você vai pensar como ele pensou. Você vai saber esperar como Cristo soube esperar. Porque não é mais o teu espírito. É o Espírito dele em você. O Espírito de Cristo em você. As coisas que eu faço. Aquele que crê em mim. São João 14:12. As obras que eu faço, vós também as fareis. Vê? Nós faremos as mesmas obras. Nós pensaremos os mesmos pensamentos. Nós viveremos o mesmo tipo de vida. Se o Espírito de Deus está em você, isso faz você viver como Cristo, semelhante a Cristo. Então, você se torna uma carta escrita, lida por todos os homens. Cristo em vós, refletindo a sua luz de você. Como Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e refletindo a Deus a partir do seu próprio corpo. Ninguém jamais viu a Deus em tempo algum, mas o unigênito do Pai o declarou. Deus estava em Cristo. E o que era a atitude de Cristo era a atitude de Deus. Porque os dois, o Pai e o Filho, Deus e o seu Filho, trabalham juntos. O Espírito e a carne unidos juntos. Então veja, assim também tem que ser agora. Aquele Cristo que estava nos apóstolos está hoje na igreja, para que hoje Cristo, o Espírito e a carne da igreja possam ser juntos, um só. Para que aquilo que a igreja estiver fazendo, seja Cristo fazendo através dela. Então, se alguém diz ter a vida de Cristo, mas não faz as obras de Cristo, a sua vida, a vida de Cristo e a luz de Cristo não pode estar nele. Deixa eu ler mais uma outra mensagem aqui que uma banda menciona sobre isso. Sou eu, não temais. Não temos traduzido. Esse é de 62. Agora, se essa luz, a luz de Cristo, né, a vida de Cristo, se essa luz não faz as mesmas obras que ela fez quando esteve no Filho de Deus, então não é a mesma. Não é. Mas se ela faz as mesmas obras, assim como eu disse, se você pudesse tirar toda a vida de uma macieira, cada pedacinho da vida, e transferisse a vida de uma árvore de pera em uma macieira, ela produziria peras, vê? Porque a vida está nela. Isso é o que ela produz. O fruto está na vida. É claro. E essa é a mesma coisa aqui. Se você colocar a vida de Cristo e tirar a vida de um pecador, ele tem que morrer primeiro. E então, quando a vida de Cristo entra nele, então ele produzirá a vida de Cristo, porque é isso que está vivendo nele. Vê? Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Porque a sua vida está nele. Amém. Graças a Deus. Deixa eu só ler mais uma outra mensagem aqui. Nós também não temos traduzido. Chamando Jesus à cena de 63. Do dia 4 de agosto de 63. Essa nós não temos traduzido também. Veja o que uma banda vai dizer aqui. Você diz, ele faz os nossos corpos obedecerem. Eu creio que temos jurisdição sobre isso. Então você não está completamente entregue. Você está entendendo isso? Né? Jesus, ele tem que se apossar de nossas vidas. Tem que se apossar de nossa mente, de nossa boca, de nossos olhos, de nossos membros, para que nós possamos realmente servir a ele. Se você diz, não, Deus tem que me respeitar, Deus tem que respeitar meu livre-arbítrio.
né? Então o profeta aqui está dizendo, então se você pensa assim, então você não se entregou. Você não morreu ainda para si mesmo. Porque quando você morre para si mesmo, é Cristo em você. É Cristo falando por você. É Cristo vivendo em você. A vida de Cristo em você. Depois ele continua. Porque você não é mais de si mesmo. Você está morto. Vós mesmos estáis mortos e a vossa vida está escondida em Deus. Veja, aquilo que nós lemos lá no início, Colossenses. Vossa vida está escondida em Deus através de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Como que você ficará longe disso? Eu acho que precisamos de um avivamento. Nossas vidas estão mortas. Estamos mortos. Seus próprios pensamentos. Você pensa pensamentos puros. Aqueles velhos pensamentos mundanos que conduzem você para fora, você está morto para isso. E a sua vida está escondida em Deus através de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Que posição, que segurança, que coisa. Até quando? Até o próximo avivamento? Até o dia da sua redenção. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da redenção. Que sensação de segurança, sabendo e vendo que o Espírito Santo muda a tua natureza de uma pessoa vil. Amém. Então, sabemos que passamos da morte para a vida. Vemos o Espírito Santo vivendo em nós, a sua vida. Paulo disse, a vida que eu uma vez vivi, eu não vivo mais. Eu não, mas Cristo vive em mim. É isso. Ele tinha passado da morte para a vida e Cristo estava vivendo nele. Então, meus queridos, para encerrar, Paulo, ele tinha uma vida centrada em Cristo. Ele tinha conhecimento da doutrina, mas acima de tudo, ele também tinha um conhecimento de Cristo. E esse conhecimento de Cristo foi baseado no encontro pessoal que ele teve com o Senhor Jesus. Ele conheceu Jesus e ele teve um encontro com ele. E é exatamente essa mesma experiência que toda igreja precisa ter. Para que ela possa ter a vida de Cristo nele. Não basta apenas conhecer um ponto doutrinário correto, como eu disse. Isso é mecânica. Você tem que ir além disso. Você tem que ter a dinâmica. E a dinâmica de Cristo em você, você só vai experimentar quando você realmente tiver essa experiência pessoal com Ele. Esse encontro pessoal que cada filho de Deus individualmente precisa ter. Não somente conhecer a sua palavra, mas conhecer o autor da palavra, do qual o irmão Branham até disse que se gloriava muito. Ele dizia, olha, eu posso não conhecer muito bem a palavra, eu posso não conhecer muito bem a Bíblia. E claro que ele estava sendo ali muito singelo, porque na verdade ele conhecia muito bem a Bíblia. Ele disse, eu posso não conhecer muito bem a Bíblia, mas certamente eu conheço o seu autor. E é isto, a igreja tem que ser isto, ela tem que conhecer o seu autor, ter uma experiência com o autor. Só assim então ela vai ter a dinâmica que vai fazer Cristo nele, Cristo em você, Cristo no crente, habitar, falar, agir. Eu leio esta última palavra aqui do irmão Branham e eu encerro esse estudo. Mensagem que não temos traduzida, um absoluto, do dia 27 de janeiro de 63. A razão pela qual ele tinha esta vida centrada em Cristo é porque ele, está falando de Paulo, ele, Paulo, pessoalmente, deixando agora de lado o seu ensino, ele encontrou pessoalmente a Cristo. E essa é a única maneira em que você pode alguma vez conhecê-lo, que é encontrá-lo. Vê? Agora, conhecê-lo é vida. Nem mesmo conhecer a sua palavra, que é tão bom quanto possa ser, mas mesmo assim você tem que conhecê-lo. Conhecê-lo é vida. Amém? Foi isso que fez Paulo dizer, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por que isso? Porque ele conhecia uma palavra? Não. Porque ele conheceu Cristo pessoalmente. Então, meus queridos, que Deus nos ajude. E que Deus ajude a cada um dos seus filhos, para que eles possam ter essa mesma experiência que os apóstolos tiveram. E que os santos, os eleitos da promessa, os filhos da descendência real de Abraão têm que ter este encontro pessoal com Cristo, para que esta vida de Cristo possa de fato habitar nele
revestir-se de Cristo, que como vimos no grego quer dizer imitar Cristo. Mas você tem que ir além de simplesmente imitar. Você não vai de fato imitar Cristo simplesmente. Você vai deixar que o próprio Cristo em você habite em você e fale por você. Faça as obras por você. Que Deus nos ajude, queridos. Amém. Vamos orar aqui. Querido Deus, amado Pai, agradecemos por esse estudo simples que acabamos aqui de ter, de meditar. E quão prazeroso, Senhor, quão prazeroso meditar em tudo isto. E crer que tudo isto é real. Tudo isso é muito maravilhoso, Senhor. Nós cremos que Tu ainda está fazendo esta obra. Tu ainda está instruindo a Tua igreja a se revestir de Ti, a se revestir da armadura da fé, da couraça da justiça, do capacete da salvação, da espada. Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos que esta é uma obra que Tu ainda está fazendo. Tu ainda quer se manifestar, Tu ainda quer se revelar através de nós. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude a ter o discernimento da Tua palavra, de forma que com esse discernimento nós possamos resistir a qualquer outra coisa contrária à Tua palavra. Sim, Senhor. É algo que sentimos que está faltando. Que Tu nos ajude a ter esse discernimento para ver a Ti em todas as coisas, para buscar a Ti e ver naquilo que estamos fazendo, se há algo que não tem Te agradado. O que há algo de nós que talvez não está se enquadrando com a Tua palavra. Senhor, nos ajude. Nos ajude a ter esse discernimento para cortar isto. Sim, Senhor. Tirar isso de nós. Aquilo que ainda pertence ao velho homem, que talvez ainda esteja em nós. Que Tu possas remover isso, Senhor. Para que nós possamos viver isto. Nós não queremos apenas ter um conhecimento de Ti. Nós queremos ter uma experiência real de Ti. Nós queremos ser realmente transformados. Ter nossos caráteres moldados. Faça isto em nós, Senhor. Molda o caráter da Tua igreja. Para que ela possa dar esse testemunho. Porque o mundo externo não pode saber nada de Ti, a menos que o mundo conheça a ela, a igreja. Porque é a igreja que vai refletir a Ti. Ajude-nos nisso, Senhor. Que possamos refletir o Teu caráter. Que possamos refletir a Tua luz. Aquela mesma luz que esteve lá na igreja primitiva. Que esteja agora conosco, Senhor. Ajude-nos em tudo. E nós daremos testemunho disso. E nós falaremos disso. Nós Te agradecemos, Pai. Te damos graças no nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.